Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Aqui vai a nossa segunda aula sobre o conhecimento sociológico para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Acompanhe com a gente. Seguindo aqui a nossa aula para o primeiro ano do ensino médio, com conteúdo programático, o conhecimento sociológico 2, onde nós aqui vamos abordar a questão do nascimento da sociologia como ciência, visto que nas aulas passadas nós falamos sobre o quê? Falamos sobre a configuração dos campos científicos na modernidade, principalmente na passagem do século XVIII para o século XIX. E o conhecimento sociológico 2, nós vamos falar do estabelecimento da sociologia enquanto ciência. E também mencionar os 3 pensadores clássicos que vão organizar as principais discussões e os fundamentos da sociologia e seus conceitos. Ok? Então, isso vai ser esse conteúdo programático, o conhecimento sociológico 2. Para a gente discutir o nascimento da sociologia, a gente vai atrelar o seu surgimento ao desenvolvimento do capitalismo. Vamos acompanhar aqui, comparando as imagens. Nós temos a sociedade estamental. O que era a sociedade estamental? Era a sociedade organizada a partir de estamentos, também conhecida como sociedade do antigo regime, ou toda forma de organização social, econômica e cultural anterior à Revolução Francesa. Aí a gente engloba também o feudalismo, que ele não necessariamente é o antigo regime, mas faz uma menção porque existem relações de privilégios de estamentos. Tiaron, mas o que exatamente difere uma sociedade estamental? Ela é hierarquicamente organizada. É muito difícil a mobilidade social entre os estamentos. Nós temos lá acima o clero, abaixo nós temos a nobreza e abaixo nós temos o restante da população que trabalha. O clero e a nobreza possuem privilégios, possuem tribunais especiais, não pagam impostos e são sustentados pela maior parte da população. Tiaron, as pessoas poderiam mudar de posição social? Até poderiam, mas era um fenômeno, um fato muito difícil que se acontecesse. Então, as pessoas definiam sua posição social não porque elas tinham dinheiro como hoje. Se você hoje, no mundo de hoje, você se posiciona pelo trabalho que você faz e o dinheiro que você tem, naquela época, o mais importante era o lugar que você nascia. Você ser nobre ou não definia muito do que você iria ser pelo resto da sua vida. Era uma sociedade primordialmente agrária nas suas produções e vigorou até o final do século XVIII. Na passagem do século XVIII para o século XIX, nós temos uma mudança estrutural na sociedade europeia, que é a sociedade industrial ou a sociedade de classes, que basicamente são características que vão englobar o sistema econômico e social que nós vivemos atualmente, que é o capitalismo. Qual o contexto histórico nós estamos nos referindo? Então, o seguinte, o mundo industrial iniciado pela Revolução Inglesa e Revolução Francesa vão provocar o quê? A ascensão do capitalismo. A gente vai ter a inauguração e a consolidação do capitalismo a partir de 2 revoluções. A Revolução Industrial Inglesa vai permitir o avanço nas técnicas de produção, a formação de uma classe operária, a formação de uma classe burguesa, que vão revolucionar todas as relações no mundo. Vai promover a saída de um mundo agrário, estamental, para um mundo industrial e de classe. Tiaron, mas o que tem a ver a Revolução Francesa com isso? Se a Revolução Industrial fez a libertação econômica e o desenvolvimento do capitalismo, ele não poderia acontecer sozinho. Tinha que haver uma variável política. A Revolução Francesa vai acabar com os privilégios da nobreza. As pessoas não vão se definir mais pelo nascimento.
Elas vão ser iguais perante a lei. O que vai definir a posição de cada um vai ser a competitividade dentro do mercado, dentro das relações econômicas. Então, isso é o modelo ideal, né? É o plano explicativo que a gente está traçando aqui. A gente está exagerando alguns conteúdos para que vocês tenham discernimento do delineamento da discussão. Então, se nós estamos falando de uma revolução, não somente uma, mas duas, quer dizer que as relações dentro da sociedade foram amplamente transformadas. E a gente não pode deixar de guardar essa ideia. Objetivamente, quais as mudanças as revoluções trouxeram para a organização da sociedade? Aqui do lado vocês estão vendo uma foto de um filme chamado Tempos Modernos, que é o Charles Chaplin, representando um operário, e o dono da fábrica vigiando ele. O dono da fábrica é aquela pessoa enriquecida, aquela pessoa que vai vigiar os trabalhadores e vai retirar o máximo de lucro do seu trabalho. Então, essa é uma característica de uma sociedade contemporânea, que tem novas relações. Não é mais aquela sociedade baseada numa vida no campo. É uma sociedade cada vez mais que as pessoas trabalham nas fábricas e vivem nas cidades. Então a gente tem a passagem de uma sociedade estamental para uma sociedade de classe, para uma sociedade competitiva. A gente tem o surgimento de indústria, a substituição gradual dos homens, de máquinas dos homens por máquinas no sistema de produção. Quer dizer, antigas tarefas que eram realizadas pelos homens agora vão ser realizadas pelas máquinas. Surgimento de capitalistas e proletários, quer dizer, são as duas grandes classes antagônicas. Não, quer dizer que no meio do caminho não tem nada? Tem sim, mas aqui a gente está chamando a atenção porque são duas classes que têm interesses opostos. A gente pode falar de classe média, prestadores de serviço, profissionais liberais, mas o sentido mais amplo é a gente conseguir tentar entender as grandes mudanças, que é o quê? A gente sai de uma sociedade que era baseada em estamentos, clero, nobreza e o restante da população, que era o terceiro estado, para uma sociedade de classes. Pessoas que trabalham para sobreviver e as pessoas que exploram, que são os capitalistas e burgueses. E a gente vai ter um aumento gigantesco na produção de mercadorias. O que isso significa objetivamente? Até o século XVIII, as pessoas morriam de fome. Aí vocês podem falar, Tiago, as pessoas morrem de fome atualmente. Mas por motivos diferentes. O capitalismo, o Marx ele fala que liberou potências estranhas. Nunca se produziu tanto como se produziu no sistema capitalista. Mas ele produz também desigualdade. Não no mesmo sentido como era antes do século XVIII, mas num novo sentido. As pessoas morrem de fome? Morrem, mas morrem porque não têm dinheiro para comprar. É um problema de desigualdade porque existem pessoas que têm o monopólio do sistema de produção e outras pessoas precisam vender a sua força de trabalho e não ganham o suficiente para sobreviver. Ou, quando trabalham, pode ficar desempregadas e trabalhar em condições muito ruins para a sua existência. Então, se falamos de uma grande revolução que mudou uma grande revolução que mudou as formas econômicas, que foi a Revolução Industrial Inglesa, e uma outra grande revolução que mudou as questões de ordenamento político, nós tivemos uma mudança estrutural na sociedade em várias esferas da vida social. Foram elas que promoveram condições do estabelecimento do capitalismo enquanto sistema econômico. Só pode haver competitividade se você tem constantes revoluções tecnológicas que foram promovidas pela Revolução Industrial Inglesa, que depois se expandiram para a Europa, e uma competitividade entre classes sociais. Para isso, se necessita do quê? Da igualdade política, que vai dar a liberdade dos agentes na sociedade competirem entre eles. Assim se consolida o capitalismo. Então, nesse sentido, por que a sociologia ela se estabeleceu? Porque ela se consolidou como uma área do conhecimento.
para compreender as novas formas de socialização impostas pela industrialização e a sociedade capitalista. Quer dizer o seguinte: as formas de relacionamento, de como as pessoas se comportavam, os valores que elas defendem, foram transformados significativamente. A sociedade mudou drasticamente. Exemplo, a dinâmica mudou tanto que, se a gente falasse numa sociedade antes do século XVIII, a vida de uma pessoa que viveu no século XVIII era muito parecida com o do seu pai, muito parecida com o do seu avô, muito parecido com o seu tataravô. E a sociedade capitalista, que foi inaugurada no século XVIII e nós vivemos nela ainda hoje, ela se tornou muito mais dinâmica. A vida dos filhos parece um pouco com os seus pais. Hoje em dia, se vocês se perguntarem e tiverem um irmão mais novo ou mais velho, vocês vão perceber que a vida que vocês têm, seja a vida escolar ou na relação de amizade, já é bastante diferente com relação aos seus irmãos. Então, a gente pode dizer o quê? Que a sociedade capitalista produz formas de socialização diferentes. Aí, o que seria a socialização? É o processo pelo qual aprendemos com outros indivíduos regras, valores, comportamentos e significados. Você não vem ao mundo e já sabe como ele se organiza. Você vem ao mundo, se relaciona com os outros, aí você aprende como a sociedade funciona. Já existem regras pré-estabelecidas para você transitar e viver em sociedade. Então, a socialização, em resumo, seria o quê? É o processo pelo qual nos tornamos humanos. Quando você nasce, basicamente você tem cérebro. Você é um animal instintivo. A partir do momento que você se relaciona com outros seres humanos, você se torna o quê? Mais humano. Você não tem mais só cérebro, você tem mente, você pensa, você produz significado sobre a realidade. Então, isso que distingue os seres humanos dos animais. Nós temos o quê? Uma cultura altamente complexa, nós temos linguagem. Então, tudo isso faz parte do processo de socialização. Nós só aprendemos quando nós nos relacionamos. Então, surge a grande questão da sociologia. É o pensamento e a ação dos indivíduos que influenciam a sociedade como um todo? Isso é uma pergunta. Ou é o contrário, ou seja, é a sociedade que influencia e determina o pensamento e o comportamento de cada indivíduo. São sobre essas duas grandes questões que os pensadores clássicos que afirmaram a sociologia enquanto ciência, enquanto campo do conhecimento, vão pensar. Cada um à sua maneira, cada um vai ter uma metodologia diferente, vai refletir sobre coisas diferentes, mas vão ter coisas que vão unir esses pensadores. O que todos eles possuem em comum? Algumas questões. Aquela da relação entre indivíduo e sociedade, até onde o indivíduo influencia a sociedade e até onde a sociedade influencia o indivíduo. E refletem, cada um à sua maneira, sobre as transformações realizadas pela industrialização e o capitalismo. Eu sempre falo o seguinte: nós que estamos aqui vivendo hoje, nós fomos educados e acostumados a viver com as intensas revoluções tecnológicas. A tecnologia e as suas revoluções foram naturalizadas. Nós acreditamos que isso é um dado normal. Esses pensadores viveram numa época que a tecnologia estava se revolucionando aceleradamente, como nunca tinha acontecido na história da humanidade. Era um fenômeno completamente novo. Muitos deles perguntavam: olha, será que a sociedade vai conseguir ficar organizada? Será que ela vai se sustentar? Será que ela não vai entrar em colapso? Pode parecer uma preocupação, você pode falar assim: ah, Tiago, eles são muito idiotas. Não, é porque você já foi acostumado a viver assim. Eles não. É a primeira vez na história da humanidade que as pessoas estão pensando a partir de revoluções e transformações extremamente aceleradas. Seguindo aqui, nós vamos falar do Émile Durkheim. Durkheim ele fica conhecido porque ele que vai sistematizar a sociologia enquanto ciência. Ah, Tiago, mas o que você quer dizer
sistematizar a sociologia. Os outros não fizeram isso, que você falou, que também vão participar da formação da sociologia como campo de conhecimento, como um campo científico? Sim, mas vai ser o Durkheim que vai ter a primeira e grande preocupação para o estabelecimento da sociologia. Toda ciência se estabelece como tal porque ela possui um método para produzir conhecimento. E o Durkheim vai fazer isso. Ele vai escrever as regras do método sociológico, como se produz conhecimento sobre a sociedade. Então, a sua metodologia é o seguinte: tratar os fatos sociais como coisas. Ah, Tiago, mas por que coisas? O que isso quer dizer? Se a gente fala coisa, a gente está falando de um objeto. Se você fala de objeto, você está falando sobre uma coisa que você não se envolve emocionalmente. Então você preserva a sua objetividade de como tratá-lo. Você não vai depositar os seus preconceitos sobre o objeto. Essa é a ideia do Durkheim. Aí você pode ver a segunda pergunta. Tá bom, você falou que é tratar o fato social como coisa. Mas o que é o fato social? O fato social é aquele peso que você sente da sociedade. É como ela determina as formas de como você vai pensar, sentir e agir sobre o mundo. Quer dizer o seguinte, que a sociedade já estava lá e ela impôs uma série de regras como você vai se comportar. Por exemplo, você não escolheu a língua que você vai falar quando nasceu. Ela foi imposta a você. É isso que o Durkheim está falando. Isso é um fato social. O aprendizado de uma língua é um fato social. E o fato social tem 3 características. A coercitividade, quer dizer que ela te obriga a fazer alguma coisa. Você aprendeu a falar a língua que você fala hoje porque ela foi imposta a você. Ela é exterior, quer dizer o seguinte: a língua não nasceu com você. Tudo que você aprendeu na sua vida é exterior a você e você foi interiorizando isso na sua mente. E foi aprendendo aquele significado exterior e se comportando como te ensinaram. E generalidade, quer dizer que as normas, valores e comportamentos, elas estão o quê? Dispersas dentro da sociedade. Exemplo, vamos falar da sociedade brasileira. O que existe de generalizado no Brasil? Nós nos entendemos enquanto brasileiros, nós temos hábitos comuns ao brasileiro, nós temos uma língua-mãe, que é o português, mas que define um pouco desse sentimento de pertencer à sociedade brasileira. Então existe uma generalidade de normas, costumes e valores. Então, isso tudo que eu estou narrando para vocês são o quê? Os fatos sociais que o Durkheim chama a atenção. Então, fica a seguinte pergunta. Então o que é a sociedade? O fato social são essas questões isoladas que fazem os indivíduos a serem como eles são. Obviamente, isso não é uma coisa homogênea. Cada um vai ter suas vivências de acordo com o local que ele está presente na sociedade. Mas o que é a sociedade? Muitas vezes, vocês deixam se levar pelo senso comum. O senso comum fala o quê? A sociedade é um mero somatório de indivíduos. O Durkheim vai falar, não. A sociedade é muito mais complexa, é muito mais que um mero somatório de indivíduos. Ela é superior, quer dizer, por que ela é superior? Ela não pressiona você ter um conjunto de normas, comportamentos e valores, um jeito de como você vai conviver e cooperar com os outros seres humanos? Ela te pressiona, ela tem todos os fatos sociais dentro dela, da sociedade. Então a sociedade vai te pressionar a você se organizar de uma determinada forma. E é anterior, por quê? Quando você vê o mundo, a sociedade já está lá construída. Então como se relaciona essa questão? Fato social, sociedade em Durkheim. Ele vai falar o seguinte: o fato social é a expressão de uma parte da sociedade. Revela o seu funcionamento. O Durkheim ele pensa que o quê? Cada parte da sociedade ela tem uma função específica para os indivíduos. Uma parte trabalha, outra parte produz ideias, outra parte cuida da questão produtiva. A sociedade ela é organizada
funcionalmente, porque cada parte tem uma função específica. O fato social quer dizer, ele pressiona você a ter um determinado comportamento. Ele estabelece um sistema de regras de como você vai cooperar. Então, ele enfatiza como você vai cooperar com os outros indivíduos. Então, o Durkheim nota o seguinte: ao longo da história humana, nós percebemos duas grandes tendências na divisão social do trabalho. Quer dizer, quando a gente fala de divisão social do trabalho, é como as pessoas vão cooperar para produzir riqueza, para gerar a sua sobrevivência. Ele fala em um grande momento da história, grande parte da história humana, nós vivemos sobre a solidariedade mecânica. Quer dizer o seguinte, que as pessoas se organizavam e a coesão dessa sociedade, né? Solidariedade é no sentido de vínculo. O que é o cimento que vai manter essa sociedade sustentada, coesa? As semelhanças. Quanto mais iguais você fosse aos indivíduos que você coopera, que você vive em conjunto, mais essencial seria você para aquela sociedade. Aí ele está pensando nas sociedades o quê? Sociedades tribais. A divisão do trabalho social não é tão complexa. Você vê basicamente uma divisão sexual. Homens realizam determinados trabalhos, mulheres realizam outros trabalhos. Só que, quando Durkheim lembra que ele está vivenciando a industrialização, as grandes mudanças, ele percebe que a sociedade do seu tempo é diferente. É uma sociedade de solidariedade orgânica. Quando a gente fala de orgânica, pensa na questão do corpo. No seu corpo existem funções muito específicas. O cérebro comanda, os olhos veem, o coração bate e bombeia o sangue para o resto do corpo, o pulmão faz você respirar. Cada parte do seu corpo ela é essencial, não porque ela é igual aos outros, mas justamente pelo contrário. Ela se torna cada vez mais essencial pela sua singularidade, por fazer tudo aquilo que os outros não fazem. Quanto mais diferente for, melhor é. E é assim que é a sociedade capitalista. O trabalho é cada vez mais especializado. E é essa a ideia que ele está falando. Ele compara que a sociedade capitalista, a sociedade industrial, é baseada em analogia ao corpo. Quanto mais diferente, mais essencial você é para manter aquela sociedade coesa. O outro grande representante que eu mencionei anteriormente, lá no início como fundador, foi Karl Marx. Mas Marx, por mais que tenha a maior notoriedade, ele não escreveu sozinho. Ele escreveu a maior parte de sua vida, dos seus principais trabalhos, com outro colaborador, com outra pessoa, que foi o Engels. Ele que organizou os principais livros do Marx após sua morte, conversavam muito, tinha amplo diálogo. O Engels influenciou muito Marx, por mais que ele tenha se notabilizado muito mais no meio intelectual e acadêmico. Então, assim, o que é essencial no Marx e no Engels? Eles viram o seguinte: olha, como a sociedade capitalista chegou hoje, claro, estou se referindo lá ao século XIX, onde eles viveram, não adianta a gente olhar só para o século XIX, a gente tem que olhar para a trajetória humana, a gente tem que fazer uma pequena apreciação da história humana e das suas relações fundamentais. E que relações são fundamentais, que se estabeleceram há muito tempo desde os primórdios e que podem afetar o nosso presente. Volto a repetir, no século XIX. Ele fala o seguinte: o que é o jeito propriamente humano de existir? O que faz dos seres humanos humanos? Aí eles percebem o seguinte: as duas relações fundamentais, homem e natureza. Por quê? Homem e natureza e homem com os outros homens. O homem, por que ele se relaciona com a natureza? Para satisfazer as suas necessidades mais básicas. Vejam bem, por que mais básicas? Você precisa explorar os recursos naturais para satisfazer, comer e etc. Você precisa dos materiais da natureza para se abrigar da chuva, do tempo, se proteger dos outros animais. E os outros homens? Para você cooperar e potencializar a sua sobrevivência. Então são as duas relações fundamentais que atravessam a história humana desde os primórdios até os dias atuais. Então, os homens transformam a sua realidade para a satisfação das suas necessidades mais básicas
através do quê? Do trabalho. O trabalho que é o quê? A sua ação em relação à natureza e em relação aos outros homens. Então, prestem atenção. O Marx e o Engels estão querendo ver as relações concretas que os homens vivem, como eles sobreviveram, a trajetória deles todas ao longo da história. Então, eles têm uma concepção, uma metodologia materialista da história, por isso chamado o marxismo, né? Vem de Marx, de também materialismo histórico. Eles estão preocupados com as relações concretas entre os homens, tratar dos homens de carne e osso. Então, vejam bem essa frase, essa passagem que o Marx escreve. São os homens que constroem a história e as suas relações sociais, através da produção material de sua existência. Quer dizer o seguinte, são os homens, pela sua característica gregária, que se relacionam com outros homens e, para satisfazer suas necessidades mais básicas, se relaciona também com a natureza. Então, qual a relação da sociedade no pensamento do Karl Marx e do Engels? Ele fala o seguinte: organizou historicamente a divisão do trabalho formando-se classes sociais. As sociedades ao longo da história se desenvolveram a partir da relação entre os homens e sua relação do homem com a natureza. E quando essas relações ficaram mais complexas para satisfazer suas necessidades, ela foi especializando cada vez mais os trabalhos. Vejam bem, parecido com o que o Durkheim falou com a solidariedade orgânica. E foram se formando classes sociais. Nessa formação de classes sociais, o que são elas? É definida pela divisão do trabalho, a posse ou não dos meios de produção. Você ser um proprietário define sua posição social em relação aos que não são proprietários. Então eles percebem duas grandes classes sociais no seu tempo. Aí eles estão falando do capitalismo do século XIX. Eles não estão mais se referindo aos outros momentos da história. Então, na definição de classe do Marx e do Engels, que é o lugar que você está nas relações de produção, dentro da divisão do trabalho, isso ele não especifica os outros tempos históricos, tá, gente? Eles são muito vagos em relação aos outros períodos históricos, se existia ou não existia classe, existe toda uma discussão na literatura acadêmica sobre isso. Mas o fato é que eles não elaboraram muito e se detiveram basicamente ao século XIX. Ele fala o seguinte: existem os grandes proprietários, que são os capitalistas e burgueses, e aquelas pessoas que vendem a sua força de trabalho. Por quê? Porque não são proprietários, que são os proletários ou operários, são aqueles trabalhadores industriais. Então, qual é o significado disso? Que dentro do materialismo histórico, dessas relações de produção, em algum momento da história, um grupo de pessoas se apropriou dos meios de produção, quer dizer, os meios que produzem riqueza. E elas passam a dominar uma grande maioria que precisa, para sobreviver, vender a sua força de trabalho. Então, como é que o mundo se transforma e chegou naquilo que eles pensam? E como é que a gente pode superar aquela sociedade desigual que é a sociedade capitalista? Vejam bem, eles não estão preocupados somente com o diagnóstico da sociedade capitalista e como se formam as desigualdades, mas eles querem entender a dinâmica do capitalismo para ver a sua possível superação para uma sociedade mais igual e mais feliz que não era aquela. Então ele fala o seguinte: olha, a forma que vai acontecer a transformação do capitalismo é a partir da luta de classes. Ele falava o seguinte: o capitalismo ele tem uma tendência ao monopólio da riqueza, quer dizer, que um grupo de pequenas pessoas, burgueses ou capitalistas, se apropriam da maior parte da riqueza, deixando a sua grande maioria, os operários, trabalhadores das indústrias, em uma situação de quê? De extrema miserabilidade. Em algum momento, essas contradições vão se acirrar tanto que os trabalhadores vão olhar um pelos outros e vão perceber sua situação de desigualdade, que eles não têm acesso à riqueza, vão se revoltar e vão ser os agentes da revolução para uma outra sociedade.
é aí que entra o papo da existência de uma sociedade socialista e uma sociedade comunista. Não é nosso propósito agora tratar dela, a gente vai tratar dessa teoria sobre o socialismo mais à frente, em outro conteúdo, mas parte daí da discussão, da questão da luta de classe e das contradições dentro do sistema capitalista. Ok? Passando para o nosso último pensador, Max Weber. O Max Weber, ele pensa um pouco diferente do Marx e do Engels e também do Durkheim. Se vocês perceberem, na metodologia tanto do Marx quanto do Durkheim, eles pensam sempre na anterioridade da sociedade em relação aos indivíduos, seu passado histórico, o peso da sociedade sobre os indivíduos. Quer dizer, eles partem do geral da sociedade para entender os comportamentos individuais. O Weber é diferente. O Weber vai falar o seguinte: a realidade é infinitude e caos. Quer dizer o seguinte: a realidade ela é tão diversa, ela é tão infinita, que é muito difícil você captar a sua totalidade de uma vez. Você não pode partir da sociedade para entender o indivíduo. Ele inverte, ele fala o seguinte: são os homens que dão sentido à realidade e se posicionam no mundo. Quer dizer o seguinte: a unidade concreta que você pode perceber como a sociedade funciona é a partir de quem? Dos indivíduos. Não somente os indivíduos, nas suas ações e como eles dão sentido ao mundo que vivem. Então, como compreender a sociedade do ponto de vista do Max Weber? Partindo do indivíduo e da sua ação social. Somente a partir da ação social, que é uma ação dotada de significado para outra pessoa. Ah, explica isso, Tiago. Não deu para entender. Uma ação social, uma ação dotada de significado para outra pessoa? Por exemplo, se você vai à rua, começa a chover, você abre o guarda-chuva, isso não é uma ação social. Isso é uma ação de pura autopreservação para você não se molhar. Mas a partir do momento que você está falando para uma outra pessoa, tomando uma ação, não deixando ela se machucar quando ela for cair, ajudar alguma outra pessoa, você está dando um sentido social, um significado para ela. E ela vai compreender isso. Então, isso é ação social. E ele fala o seguinte: olha, a sociologia ela deve se ocupar de quê? De extrair o sentido dos processos humanos. Veja bem, a ação social é uma ação para outras pessoas dotadas de significado. Se o indivíduo é a unidade concreta que a gente pode perceber a totalidade da sociedade, então a gente vai sempre estar extraindo sentidos. E nesses sentidos, a sociedade somente só pode ser entendida pela unidade do indivíduo e suas ações. Isso é a metodologia compreensiva do Max Weber. Tentar compreender os significados. É diferente, por exemplo, do Durkheim e do Marx. O Durkheim ele queria ver as funções das partes da sociedade, como a sociedade se organiza na sua totalidade. O Marx está preocupado com suas relações fundamentais que criam desigualdade na relação homem-natureza e entre os outros homens. O Weber não, vai se focar nas ações dos indivíduos. Cada um vai estabelecer uma metodologia diferente. O Durkheim, a metodologia funcionalista. O Marx vai estabelecer a metodologia materialista. E o Max Weber, a metodologia compreensiva. Então ele vê o seguinte: olha, já que a realidade é infinita e muitos indivíduos fazem determinadas ações, como é que a gente pode tentar extrair um significado profundo da sociedade, como ela se organiza? Você precisa então estabelecer e criar modelos explicativos. O modelo, na verdade, não quer dizer que ele funcione separadinho como a gente entende. É só uma forma de nós racionalizarmos uma realidade que é infinita e caótica. A gente vai dar sentido à realidade. Então ele fala o seguinte: nós temos 4 tipos de ações sociais que os seres humanos normalmente realizam. A ação tradicional,
é aquilo que foi ensinado previamente pela sociedade, nos seus costumes e valores. Ação afetiva é aquele envolvimento que você tem, homem, mulher, casados, pai, filhos, etc. Uma ação racional em relação a valores, exemplo, você não vai comprar qualquer camisa. Você vai comprar uma camisa bonita, de uma cor tal e de uma marca específica. Porque quando você compra a marca, dentro dos valores da sociedade, você vai ser melhor reconhecido. Então, é uma ação racional com relação a valores. Agora, uma ação racional em relação a fins é o sentido de quê? De custo-benefício. É quando você compra para um sentido pragmático. Vou usar aquilo ali porque eu vou ter o melhor resultado. Então, são essas 4 tipologias que o Max Weber percebe para montar o seu modelo explicativo de como as sociedades funcionam. Então, aqui fica a nossa bibliografia. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima!